Fala galera do clã, tranquilo como um grilo? Quem lembra de um filme que era figurinha carimbada na sessão da tarde, na década de 1990, uma meia comédia embalada? Colocou mãos à obra e o time inicial foi formado principalmente por atletas com experiência em esporte de velocidade, como o atletismo, corredores de sprint, já que a parte de empurrar o trenó era a mais crítica. A equipe não tinha dinheiro, experiência, equipamento adequado. Claro,
não tinha gelo para treinar, cara, o treinamento inicial foi adaptado. Eles usavam carrinhos de pushcart e até mesmo um trenó improvisado sobre rodas para praticar a largada no calor tropical com recursos limitados e zero experiência em gelo. A equipe conseguiu se classificar e estrear nas Olimpíadas de Calgary na modalidade de trenó para 4 pessoas. O grande momento que eternizou o time não foi uma vitória, vocês sabiam, mas sim um momento de superação. Durante uma das corridas, o trenó jamaicano capotou na pista. Os atletas ficaram feridos, mas a determinação deles falou muito mais alto. Em vez de em 88. A partir daquele momento, a equipe, com apoio internacional e dinheiro gerado pelo filme, consolidou a sua presença no cenário mundial. 6 anos após a estreia, a equipe jamaicana de bobsled alcançou o seu maior sucesso. Eles terminaram a prova de trenó para 2 pessoas na 14ª posição, superando nações com tradição no esporte. A equipe nacional jamaicana de bobsled representa a Jamaica em competições internacionais de bobsled. Ela foi recebida como azarã em um esporte de clima frio, representado por uma nação com um ambiente tropical. A Jamaica retornou aos Jogos Olímpicos de Inverno na prova de bobsled de 2 homens em 92, 94, 98, 2002, 2014 e 2022. Uma equipe feminina também estreou em 2018. Desde então, a Jamaica se tornou um país habitual nos Jogos Olímpicos de Inverno, competindo em várias edições e mantendo vivo o espírito de que qualquer um de qualquer lugar pode competir no mais alto nível, independente das condições ou recursos iniciais. O sucesso da equipe jamaicana é, portanto, definido tanto pela conquista esportiva, chegar ao 14º lugar, quanto pela conquista cultural, tornar-se um símbolo mundial de resiliência e a base de um filme de sucesso. E o filme que acabou dando tanto destaque à equipe de bobsled não era sobre ganhar medalhas, mas era sobre provar que os limites são autoimpostos, e nenhuma música encapsulava tanto essa ideia melhor do que a de Cliff. A música Many River to Cross é central. Ela fala de solidão, de enfrentar obstáculos sozinhos e da necessidade de não desistir. Não tinha outra melhor. A transição para Many River to Cross é um hino perfeito para 4 atletas de um país tropical treinando em geladeiras improvisadas, enfrentando
o ceticismo de um mundo inteiro. O filme, ao usar a música de Jimmy Cliff, transformou a história da equipe em uma lenda cultural. A canção para ser campeã. Irving, o John Candy, é um treinador pária, rejeitado pelas equipes por ter trapaceado nas Olimpíadas de Inverno. Enrico Irving Blitzer, o John Candy, se desgraçou quando colocou pesos extras dentro do bobsled do seu time, fazendo com que eles ganhassem a corrida. Assim que foi descoberto a tramóia, a trapaça, ele teve que devolver a medalha de ouro. Alguns anos depois, o Derice Bannock, o Leon, um jamaicano, filho de um antigo amigo do Irving, fracassa para se classificar como velocista para a prova de 100 metros para os Jogos Olímpicos de Verão de 1988, por causa de um estúpido acidente. Mas quando Derice descobre que Blitzer também vive na Jamaica, ele decide ir para as Olimpíadas de qualquer jeito, não como um corredor, mas liderando uma equipe de bobsled. Bom, após alguns problemas iniciais, é então formada a primeira equipe de trenó da Jamaica, que consegue se classificar para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, no Canadá. E aí, tá assistindo o vídeo? Tá gostando? Então deixa o seu like, compartilha o vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aproveita e manda para o seu amigo, beleza? Em uma temperatura bastante baixa, Derice, Sanka, Júnior e Yu são zombados por todos, pois ninguém imaginava que um time de trenó da Jamaica, comandado por um treinador desacreditado, iria participar seriamente da competição. Essa é a mistura do sucesso, a história de um azarão que dá a volta por cima e mostra que determinação e autoconfiança faz total diferença para vencer desafios. Claro que na vida real a história não foi bem assim, mas teve, claro, os seus momentos de frustrações, desconfianças e derrotas, e também de sucesso, muito sucesso inclusive. E depois de 37 anos competindo com as maiores potências, os jamaicanos acrescentam à história do bobsled um novo e importante capítulo do país. Nesta quinta-feira, 27, a Jamaica conquistou a primeira medalha de ouro do país em uma competição internacional, na Copa América, que aconteceu em Whistler, no Canadá. O trenó de 4 pessoas foi formado por Shane Peter, Andrei Dacres, o Júnior Harris e Tikendo Trace, os quais completaram as 2 voltas com um tempo total de 1 minuto 45 segundos e 88 centésimos. Eles foram mais velozes do que equipes favoritas ao título, como as 2 do Canadá, que ficaram respectivamente no 2º e 3º lugares, com um tempo total de 1 minuto 46 segundos e 19 centésimos e 1 minuto 46 segundos e 37 centésimos. Com a vitória em Whistler, a equipe jamaicana garante pontos cruciais para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina de 2026. Além disso, também demonstra que é possível países de clima tropical estarem no topo de esportes de gelo. Com uma boa história, um bom roteiro e boa trilha sonora, Jamaica Abaixo de Zero se tornou um filme ícone dos anos 90, lembrado por todos e que nos traz boas recordações daquela década. Galera, infelizmente não somos imortais, né? E Jimmy Cliff nos deixou há pouco tempo,
Nascido em 1948 em St. James, ele viu a Jamaica lutar por sua independência e por sua identidade. Sua arte nunca foi sobre festas, foi sobre a luta pela dignidade. O álbum Harder They Come, de 1972, não é só uma trilha sonora, é um manifesto. A mensagem é clara: quanto mais difícil for a queda, mais forte será a subida. Jimmy Cliff é considerado um dos pioneiros do reggae, é responsável por levar o gênero ao cenário internacional. O músico jamaicano ganhou 2 Grammys com os álbuns Cliffhanger de 1985 e Rebirth de 2012. Esse último também apareceu na lista dos 50 melhores álbuns de 2012 da Rolling Stones. Além de receber a mais alta honraria de seu país, a Ordem do Mérito, ele tem além de receber a mais alta honraria de seu país, a Ordem do Mérito, ele tem a distinção de ser um dos 2 jamaicanos incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, ao lado de Bob Marley. Os jamaicanos não brincam em serviço, sendo no bobsled, no atletismo ou na música, o país sempre surpreende. Meus sentimentos à família do Jimmy Cliff. A cada dia o mundo perde os seus melhores cantores. A música fica mais pobre com perdas como essa. Galera, o meu muito obrigado e conhecimento nunca é demais. Fechou?